Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como foi o primeiro e o segundo trimestre da minha gravidez. Eu voltei com o canal, eu já tava no finalzinho do segundo trimestre, então eu já não lembro mais de muita coisa. Não vou conseguir falar pra vocês sobre semanas. Ai, com 16 semanas eu comecei a sentir isso, com 10 semanas eu tava sentindo aquilo, porque eu realmente não anotei. Mas eu fiz aqui uma colinha de tudo que eu lembro que eu senti nesses primeiros 6 meses e vou estar explicando pra vocês. Sobre o início da minha gravidez, eu fiz um vídeo. Foi um dos últimos vídeos que saiu aqui no canal, que eu falo um pouquinho sobre como foi difícil logo quando eu descobri, o que eu senti e tudo mais. Então, no primeiro trimestre, logo que eu descobri, eu tive aquela fase, que se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. E os primeiros 3 meses, né, gente, eu acho que é os meses mais chatinhos, assim, de toda a gestação. É claro que agora na fase final eu tô tendo algumas dificuldades, mas não se compara ao início da minha gestação, porque eu sentia muito sono, eu ficava muito indisposta, eu sentia muita ânsia, mas eu não cheguei a vomitar no início da minha gravidez, graças a Deus. Esses primeiros 3 meses foi só muito sono mesmo, corpo ruim e muita fome. Eu comi demais no início da minha gravidez, eu sentia fome o tempo inteiro. Não que hoje tenha passado muito, mas logo no comecinho era o tempo inteiro sentindo fome. E era fome só de coisa boa, sabe? Nada, tipo assim, de comida, um arroz, feijão e alguma coisa. Não, era só comida boa mesmo, assim, essas coisas gordurentas. O meu corpo no primeiro trimestre, ele mudou, mas ele não mudou tanto. As diferenças que eu fui sentindo foi que minha barriga deu uma aumentada, mas super pouco. Na época eu achava que era super grande, né? Mas hoje vendo fotos do primeiro trimestre, eu vejo que ela era bem pequenininha. E o meu seio começou a mudar bastante. Logo no primeiro trimestre eu já senti ele dando uma aumentada. Eu sentia muita dor no meu seio, tudo ficou muito sensível, eu fiquei muito desestabilizada emocionalmente, gente. Qualquer coisa que alguém falasse pra mim, eu já estava chorando, eu já tinha acabado o mundo. Eu chorava por nada, não precisava também alguém falar alguma coisa pra mim, eu já tava chorando ali, eu começava a pensar em alguma coisa, começava a chorar. Então, o primeiro trimestre pra mim foi bem complicado nessas coisas, sabe? Mas eu não tenho muito o que falar do primeiro trimestre, porque ele foi uma mesmice, sabe? Eu não fui mudando tanto. Foi mais mesmo que pegou, foi essa parte emocional, que eu não tava muito bem, então, dependendo das coisas que falavam pra mim, eu não conseguia lidar com as coisas que falavam. Eu não queria fazer nada, não queria limpar a casa, não queria trabalhar, não queria fazer nada, mas fiz, né, gente? Fiz tudo que tinha pra fazer. Aí chegou o segundo trimestre, que na minha opinião, foi a fase, assim, mais legal. Quando eu postei no meu Instagram, uma amiga minha até falou assim, ai, o segundo trimestre foi o trimestre que eu mais curti. E realmente, gente, por quê? No segundo trimestre, toda aquela indisposição, aquele cansaço, o seu emocional muito abalado, ele acaba passando, sabe? E aí você consegue realmente curtir a barriga. Lá para as 16 semanas, 20 semanas, você começa a sentir o bebê, né? Não sentir o chutinho, mas você sente um tremorzinho dentro da barriga. Só que uma coisa ruim que veio com o segundo trimestre é que eu comecei a vomitar no quarto mês. No primeiro mês, todo mundo falava assim, ai, vomitei muito até as 12 semanas, tal. Não, eu passei muito mal até as 12 semanas, que é o primeiro trimestre, mas eu não cheguei a vomitar. E aí, a partir do quarto mês, eu já comecei a vomitar bastante. De início, eu vomitava muito mesmo. Eu lembro até hoje que teve um dia que o Matheus pediu pizza e eu não tava muito afim de comer. Principalmente a pizza doce, eu não tava com vontade de comer doce. Eu sempre fui uma formiga, mas no início da gravidez, assim, até mais ou menos a metade, gente, eu não tava com vontade nenhuma de comer doce. Eu comia, assim, mais por vício mesmo, sabe? Quando você vê assim, ai, não tô com vontade, mas vou comer porque tem. Eu queria mais coisa salgada. E aí o Matheus comprou uma pizza grande, salgada, que já não tava me descendo legal, e ele comprou a doce. Gente, foi ele abrir a caixa da pizza, eu saí correndo vomitar. E era assim, do nada, eu começava a comer, tava comendo normal, do nada vinha à vontade, eu corria pro banheiro, passava mal lá e voltava a comer tranquilamente.
sem nenhum problema. Sempre foi assim, gente. Quando você passa mal na gravidez, vou falar passar mal pra não ficar falando vomitar toda hora, né? Quando você passa mal na gravidez, não é a mesma coisa de passar mal quando você tá doente. Porque vem aquela sensação ruim, o estômago chega, dói, você vai no banheiro, faz o que tem que fazer, volta, você não sente mais nada, sabe? É só um alívio mesmo, que você sente a hora que você tira tudo que tá te deixando mal. E aí, o que acontecia? Eu acabava sentindo muita fome, porque, por exemplo, eu fazia o almoço. Aí eu pegava, fazia o almoço. Eu sempre fui de fazer a comida certinha, por exemplo. Ah, sou eu, o Matheus, que vai almoçar? Eu faço 2 bifes. Eu não faço comida para sobrar, porque acaba jogando fora. Então, eu fazia o almoço tudo certinho, começava a comer, tava comendo bem, passava mal, e depois eu já não queria mais comer aquela coisa, ou então já não tinha mais o suficiente, eu ficava com preguiça de fazer mais, então foi assim, eu passava muito fome. Eu acabava comendo muito pão, muita bolachinha, porque a hora que eu comia comida eu passava mal. Eu lembro que eu sempre vomitava com coisa boa. Era macarrão, pizza, essas coisas assim. E geralmente comendo arroz, feijão, coisas naturais, coisas mais levinhas, eu comia de boa. Mas ainda acontecia de passar mal, sabe? Eu até cheguei a postar no Instagram na época, falando que o pessoal até começou a brincar comigo, falando que a Júlia é fitness, porque ela não gosta de coisa gordurosa. Mas aí essa fase de passar muito mal acabou passando ali no quinto, sexto mês. Diminuiu bastante o quanto eu tava passando mal. Eu comecei a passar mal assim só em alguns dias. E isso já me deu um alívio gigantesco, gente, porque vocês não sabem o desespero que é você sair pra comer em algum lugar e você ficar morrendo de medo de vomitar ali no meio de todo mundo. Eu sabia, e aí no quinto e sexto mês eu já sabia quando eu ia passar mal. Por exemplo, teve um dia que eu fiz carne moída pra gente comer com pão, adoro buraco quente, o famoso buraco quente. E a hora que eu tava fazendo a carne moída, eu já sabia que eu ia passar mal a hora que eu comecei ela. Eu já sabia, eu já consegui identificar qual comida eu ia passar mal, qual comida eu ia comer e ia ser de boa. E era dito e feito, gente. Eu via, eu falava assim, já o cheiro já não me foi. A hora que eu comia, eu podia até conseguir comer tudo. Conseguia comer inteiro o pão, ficava deitada assim um tempinho, daqui a pouco saía correndo pra ir no banheiro. E aí aconteceu o momento mais tenso da minha gestação até agora, que foi o dia que eu passei mal. Gente, eu tive uma queda de pressão horrível, horrível. Foi um dia normal, eu acordei, tava fazendo um curso, e nesse dia eu lembro que eu acordei com muito calor, muito calor. E nada que eu fizesse tava me deixando mais fresquinha, sabe? Só que a casa, ela tava arejada, não tava abafada, era um calor de mim, assim, sabe? E aí eu acordei, fui pra cozinha, tomei café, fui fazer o meu curso, que eu tava fazendo na época. E aí eu comecei a sentir muito calor, eu tinha acabado de terminar o curso. Fui sentar no sofá, falei, vou ficar aqui um pouquinho sentada, descansando um pouco, porque eu fiquei muito tempo sentada na cadeira. Na cadeira você senta retinha assim, acaba machucando um pouco aqui a barriga, sabe? Falei, vou sentar aqui no sofá, descansar um pouquinho, daqui a pouco eu vou fazer o almoço. Como eu tinha acordado meio tarde, eu tinha tomado café tarde, eu não tava com fome. E aí eu levantei depois de um tempinho pra fazer o almoço. Gente, foi eu levantar do sofá e chegar na geladeira. A hora que eu cheguei na geladeira, a minha pressão, ela não caiu, ela despencou. Eu comecei a ver tudo preto. Aí eu já comecei a ficar desesperada, porque eu tava sozinha em casa. E eu não sei, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, de eu desmaiar, cair no chão, acontecer alguma coisa com a bebê. E aí eu peguei e já fui pro sofá. Deitei no sofá e comecei a mandar mensagem pro meu marido. Olha, não tô legal, eu tô vendo tudo preto. E nisso eu tava mole, só que eu tive forças para conversar com ele no celular. Não sei como, gente, eu acho que na hora do desespero eu tava tão preocupada com a bebê que eu conseguia conversar com ele ali, só que eu não conseguia fazer mais nada. Eu tava mole, 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 mole. Aí eu deitei no sofá de perna pra cima, fui falando com ele, ele falou assim, você quer que eu vá aí? Eu falei assim, não, não precisa. Qualquer coisa, se eu não melhorar, eu ligo pra minha mãe. Mas ele tava trabalhando, né? Eu falei, mas pode ficar aí. E eu decidi levantar pra pegar o ventilador que tava no quarto. A hora que eu levantei, minha pressão caiu ainda mais. Aí eu deitei de novo, só que a hora que, nessa segunda vez que ela caiu mais ainda, foi horrível, gente. Meu pé começou a formigar.
A minha barriga ficou mole, 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 mole. Eu não sentia mais a Júlia mexer. E já fazia umas semaninhas que eu tava sentindo ela, esqueci de falar sobre isso. Mas depois eu volto e falo sobre a parte que eu senti ela mexer a primeira vez. Eu não sentia mais a Júlia mexer, minha barriga ficou mole, eu tava com meus pés estavam, o peito do meu pé tava formigando muito. Gente, eu fiquei desesperada, eu comecei a chorar. E aí meu marido veio correndo, me pegou, a gente foi pro hospital, chegou lá, eu tomei soro, eu fiquei desidratada, por mais que eu estivesse bebendo água. Eu fiquei desidratada, tomei um soro e depois vim pra casa. Depois disso, nunca mais aconteceu de eu passar mal desse jeito. Porém, a minha pressão acabou caindo muito, e muito, e muito, e muito. Tanto é que hoje eu até tenho o aparelhinho de pressão. Comprei um aparelho de pressão e levo ele pra todo canto, porque eu começo a passar mal do nada. E a minha pressão, ela já é uma pressão baixa, eu sempre sofri com isso até antes da gravidez. Eu sempre fui do tipo de pessoa que eu como um doce, logo em seguida eu já tenho que comer um salgado, porque senão a minha pressão, ela despenca. No segundo trimestre, né, voltando um pouquinho aí, eu senti a Júlia mexer pela primeira vez. Foi muito especial, eu lembro até hoje, eu tava deitada no sofá. Eu acredito que eu estava com umas 16 ou 20, 21 semanas, não me lembro muito bem. Eu tava deitada no sofá, e eu senti tipo assim, como se tivesse uma pessoa dentro da minha barriga puxando o meu umbigo. Mas foi uma sensação muito estranha. Na hora eu até falei, ai! Olhei pra minha barriga assim, tipo, meu Deus, filha, o que foi isso? E aí eu já fiquei meio nervosa, já comecei a mandar mensagem pra minha cunhada, porque ela tava grávida recentemente. Falei assim, viu, é normal, eu senti, tipo, uma pessoinha puxando meu umbigo. Eu acho que ela puxou meu umbigo ali por dentro. E aí, logo em seguida, eu senti um tremorzinho na minha barriga. E aí, era ela mexendo. A partir do momento que eu comecei a sentir ela mexer, gente, foi outra experiência, sabe? Fica muito mais real. Porque até então, sua barriga tá crescendo, você tá tendo todos os sintomas, só que você não sente, né, o bebê ali dentro da sua barriga. E foi super gostoso. Hoje em dia, uma das coisas que eu mais gosto é sentir ela mexer. Agora, no terceiro trimestre, tá doendo um pouquinho. Às vezes ela faz umas coisas assim que eu fico tipo, meu Deus, filha, sai daí. Mas é gostoso do mesmo jeito. E no finalzinho ali do sexto mês, eu comecei a ficar muito inchada. Mas, tipo assim, muito inchada mesmo. Eu cheguei a postar foto no meu Instagram, falando que eu ia fazer parte daquele filme do Wall-E, porque tem o pessoalzinho que fica, né, os humanos que ficam lá na nave, tudo, os pezinhos deles são todos gordinhos. Meu pé tava igual. E era um inchaço, assim, que não importa o que eu fizesse, não saía. Eu podia ficar de pé pra cima, colocar meu pé na água, fazer tudo que fosse possível. E não desinchava. Minha mão, eu acordava... hoje eu tô um pouquinho inchada porque tá muito calor aqui na minha cidade, gente. Pelo amor de Deus. Choveu durante semanas. Aí agora tá fazendo um sol de rachar o coco. Eu acordava com as juntas do meu dedo todas doloridas. E sentindo a minha mão bem gordinha, sabe? Quando você faz assim, parece que você tem... Tá inchado mesmo, sabe? Parece que tem uma bolsinha em cima. E o pé, ele dói, né? Quando ele fica inchado, acaba doendo um pouquinho. Ele formiga em cima. É bem ruim, é uma fase, assim, bem chata. E esse inchaço, na minha primeira consulta do terceiro trimestre com a minha obstetra, teve... Na minha primeira consulta com a minha obstetra, ele... Meu cachorro tá mexendo no lixo, gente. Ó o barulho, só um momento. Esse inchaço que eu tive, muito grande, assim, eu tava realmente muito inchada. Quando eu fui na minha consulta, eu tive algumas notícias não tão legais, que me deixaram um pouquinho abalada, mas isso é assunto pro próximo vídeo. O vídeo que eu vou falar sobre o diário do terceiro trimestre, que na verdade não vai ser bem o próximo, né, gente? Vai demorar ainda um pouquinho pra ele sair, porque eu tô no 8º mês agora. Ainda faltam 2 meses pra Júlia nascer. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique no gostei, se inscreve no canal. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que aconteceu com você no primeiro e no segundo trimestre que não aconteceu aqui comigo, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.